Olá, eu sou o pastor Fernando Abraão e esse é mais um estudo do livro do Apocalipse, promovido na Escola Bíblica Dominical da Igreja Presbiteriana de Santo André. Hoje trataremos, nessa terceira lição, do estudo do Apocalipse quanto às suas grandes divisões. Vamos lá. Então vamos lá, vamos seguir para esse estudo geral, em que eu vou trazer para vocês uma série de gráficos, de tabelas, para que vocês, se Deus quiser, entendam melhor o que eu quero comunicar para vocês. Tá bem? Então vamos ver aqui. Nesse estudo geral, nós temos essas três proposições principais. Então olha lá. Primeira proposição principal. O livro do Apocalipse consiste de 7 seções paralelas. Como é que chama isso mesmo, irmãos? Paralelismo progressivo. E essas 7 seções incluem, cada uma, todo o período entre as vindas do Senhor Jesus. Este é um princípio, é uma proposição básica desta maneira de interpretar o Apocalipse. Ok? O 2 ali. As 7 sessões podem ser agrupadas em 2 sessões principais, isto é, são 7 sessões ao longo do livro, mas nós vamos colocar 3 de um lado e 4 do outro, para dividir então o livro em 2 grandes sessões, uma comportando 3 destas sessões paralelas e outra comportando 4 dessas sessões paralelas. Nós vamos avançar e você vai ver isso no gráfico. Tá bem? Então, capítulos 1 a 11 é uma sessão e 12 a 22 é outra sessão. Entretanto, o terceiro aspecto da tua tela, o livro é uno, é uma coisa só, é um bloco. Então, a gente parte de um bloco, divide esse bloco no meio, temos 2 grandes sessões. E estas sessões todas vão poder ser subdivididas compondo os 7 paralelos do livro. Há pouco eu mencionei os 7. Lembram disso? Falei de novo agora dos 7 paralelos do paralelismo progressivo. Olha só o que tem de 7 no Apocalipse. Você está vendo essa tela? Olha o que tem de 7. As 7 igrejas, você pode ver no versículo 4. 1,4. João, as 7 igrejas. Aí você avança para o versículo 12 e vê que João voltou-se para ver quem falava com ele, e voltado viu 7 candeeiros. E assim vai. São 7 estrelas, são 7 tochas de fogo, são 7 Espíritos de Deus, são 7 selos. E vai item por item nessa lista, 7, 7, 7, 7. Dizendo então simbolicamente a ideia de algo completo. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui o quadrinho. Tcharam! 7 simboliza perfeição, plenitude ou totalidade. 7, plenitude, totalidade. Então, a todas as igrejas. O Espírito de Deus é o Espírito absoluto, pleno de Deus. Ok? E assim, vamos seguindo. Quando fala dos candeeiros, por exemplo, no 12, você vai ver que no 20 do capítulo 1 vai dizer também: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas, olha que interpretação fácil das Escrituras. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Oh, maravilha! Não precisa nem de muito esforço para interpretar, né? Então está dizendo que são os 7. A totalidade dos ministros, a totalidade das igrejas. Avancemos. 7 paralelos. Você consegue ler o que está escrito aí, não? Então veja aí, 7 seções paralelas. Cada coluna destas é uma das seções paralelas. Então eu vou te convidar agora ou a tomar nota ou a fazer marquinhas na tua Bíblia. Se você quiser fazer marquinhas na tua Bíblia, a minha está toda marcada já. A primeira seção paralela é do capítulo 1
até o final do capítulo 3. Olha lá, o capítulo 3 termina no versículo 22. A segunda sessão paralela é do capítulo 4, início dele, até o final do capítulo 7. E assim nós vamos. Eu vou falar porque alguém talvez não consiga ler. Então, a terceira sessão paralela é do capítulo 8, versículo 1, ao capítulo 11, versículo 19. Então, é totalidade desses capítulos 8, 9, 10 e 11. E com isso, nós temos a primeira metade do livro do Apocalipse. A primeira metade, então, inclui estas 3 sessões paralelas. A segunda metade do livro do Apocalipse começa no capítulo 12. Vai até o final do 14, com o versículo 20. Então começa a quinta sessão paralela, e esta é a mais curta de todas, capítulos 15 e 16. Depois, a sexta sessão paralela, capítulos 17, 18 e 19. E por fim, a sessão que vai de 20 a 22. Se você observar, eu coloquei aí que cada uma dessas sessões tem um tema principal, uma abordagem principal. E você não precisa forçar muito os olhos para ler, porque eu vou aumentar o tamanho. Taran, está aí na tua tela grandão agora. A primeira sessão tem esse tema principal. Cristo em meio aos castiçais. Toda a igreja, então, está na presença do Senhor Jesus entre as suas 2 vindas. Se consegue lembrar de algum texto em que o Senhor Jesus disse para a igreja que estaria com ela todos os dias até a consumação dos séculos? Fica a dica aí das palavras do texto. Agora, ficou um pouco menor a tabela, mas o que importa é o que apareceu no quadrinho número 2. A visão do céu e dos selos entre as 2 vindas. Tá bom? Então, a visão do céu e dos selos. É isto que vai estar principalmente mencionado nos capítulos 4 até o 7. Mas o tema principal não é o mesmo? É, mas no paralelismo progressivo a ênfase estará nesse aspecto. Seguindo a terceira parte, o terceiro grande bloco, fala das 7 trombetas. E nós vamos verificar isso com uma clara menção da segunda vinda, lá no capítulo 11. A gente não vai se debruçar sobre isso ainda, mas isso é um grande problema para aqueles que entendem que o cumprimento do Apocalipse é cronológico, de 1 até 22, numa sequência. Porque se fosse assim, de fato, Jesus voltaria várias vezes no Apocalipse. É que é a mesma vinda, é a mesma segunda vinda sendo anunciada várias vezes nos textos paralelos. Me entendem, queridos? Então nós temos no capítulo 11 uma menção da segunda vinda. Olha, eu vou seguir adiante. Quarta sessão. Começando a segunda grande divisão do Apocalipse, no capítulo 12, a quarta sessão fala do dragão perseguidor. No capítulo 12, versículo 5, é mencionado o nascimento de Jesus. Nós vamos estudar isso lá, de quem nasceu Jesus. Será que aquela mulher está simbolizando Maria? Será que é um outro símbolo? Vamos ver. No mesmo versículo 5 fala que ele nasceu e que ele subiu aos céus, foi tomado à presença do Senhor. O evangelho inteirinho, de Mateus a João, está resumido no versículo 5, um versículo de Apocalipse 12, está lá condensado no versículo 5. E assim nós temos a segunda vinda novamente manifesta no capítulo 14. Vamos adiante. A quinta sessão, o quinto paralelo. As 7 taças. Puxa, 7 trombetas, 7 taças. Haverá diferença entre essas coisas? Nós vamos verificar que os textos são paralelos e progressivos. Mais uma vez tem menção da segunda vinda aí.
no capítulo 16. Avançando, a queda da Babilônia. A queda da Babilônia, que também tem referência lá atrás, na segunda sessão, está mencionada nessa que é uma das partes que eu mais amo estudar, em especial no capítulo 19. Capítulo 19, aí faz até a voz ficar embargada, que é tremendo o que está escrito ali, lindíssimo. Eu espero que a gente consiga chegar em paz e estudar com cuidado o capítulo 19, a beleza desse capítulo. E, continuando, a última sessão, a grande consumação. E na grande consumação, vocês vão poder observar que o capítulo 20 é paralelo ao capítulo 12, ou aos capítulos 12 a 14. Talvez você não tenha compreendido bem o que eu passei para você aqui agora. Eu preciso que você guarde por hora esta informação. A maneira de estudarmos o Apocalipse é conforme o paralelismo progressivo, que identifica então o livro como um grande bloco, que tem duas grandes sessões, de 1 a 11 e de 12 a 22, e que cada uma dessas sessões é composta por outras subseções, de modo que a primeira delas tem 3 partes, e a segunda, 4 partes, somando ao todo 7 paralelos que progridem em direção à consumação do século. E isto tudo é desde a primeira até a segunda vinda de Cristo. Todos os 7 paralelos tratam deste mesmo período. É por isso também que nós, cristãos reformados, em maioria, não é unânime, somos tratados como aqueles que não creem no milênio como uma medida cronológica. Somos chamados de milenistas realizados. Cremos que o milênio abrange todo esse intervalo entre a primeira e a segunda vinda. Logo, o Apocalipse trata do quê? Trata todinho do milênio. Aqui nós estamos vendo agora como o Senhor Jesus se manifesta principalmente nestas 7 sessões. É o mesmo Senhor Jesus manifestando-se com ênfases diferentes em cada uma dessas 7 sessões paralelas. Se você continua comigo aí, veja lá que na primeira sessão, Cristo está presente no meio da igreja. Nós lemos Apocalipse capítulo 1, o versículo, deixa eu ver qual que é mesmo, o versículo 12. Ele presente no meio dos 7 candeeiros, a partir do 12 e até o 20. Cristo presente com a igreja. Na segunda sessão, Cristo é o Consolador. Você vai ver isso muito claro no capítulo 5. João está chorando porque ninguém pode abrir o livro selado. E então, eis que aparece o cordeiro, que é leão, o leão que é cordeiro, e abre o livro, selo por selo. E João é consolado. Cristo Consolador. Depois, na terceira sessão, Cristo o Rei. Nós vamos ver isso especificamente ali. Na quarta sessão, Cristo sem feio vai fazer a vindima. No final do capítulo 14, ele vem, é mencionado como se fosse um anjo no capítulo 14, mas ele vem e colhe os redimidos e colhe, pisando no lagar, aqueles que serão condenados. Cristo ceifeiro. No capítulo, na quinta sessão, ele é súbito, ele vem repentinamente. E não é isso que diz nos evangelhos? Sejamos sempre preparados, e quando vocês não esperarem, eis que aí vem o Filho do Homem. Está ali, Cristo súbito. A sexta sessão, que está no capítulo 19, ele é o fiel e o verdadeiro. Aleluia, glória ao Senhor. E na última sessão, é uma das principais maneiras que eu utilizo para contra-argumentar com as testemunhas de Jeová. Porque no capítulo 1 é mencionado que o Senhor Deus, que na tradução das testemunhas de Jeová está lá
registrado como Jeová Deus, eles conseguem encontrar Jeová no texto grego ali, que não tem, mas eles então vão dizer que Jeová Deus é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E no capítulo 22, Jesus Cristo diz: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Jesus Cristo é Deus, pessoa divina. Por isso nós podemos tratá-lo como o Jeová encarnado. Louvado seja Deus. Bem, estas então são as manifestações do Senhor Jesus ao longo do livro do Apocalipse. Vamos um pouquinho mais adiante. Eu mencionei para vocês o bloco do livro, mencionei para vocês as 7 subdivisões paralelas e também mencionei que o livro é dividido em 2 grandes subdivisões, capítulo 1 a 11 e capítulo 12 a 22. Eis aí, aqui então nós temos, olha, a primeira grande divisão mostrando um conflito na terra, em que homens lutam contra homens, em que as pessoas, eu e você, somos centralizados como aqueles que participam desse combate. Capítulo 1, verso 1, capítulo 11, verso 19. Se você se perdeu, eu retomo. Na primeira parte, capítulos 1 a 11, a ênfase está no conflito na terra. São os homens se escondendo nas cavernas, são os terremotos acontecendo, é a igreja sendo arrebatada da terra. Mas nos capítulos 12 a 22, o conflito é nos céus. E logo no capítulo 12, lá pelos versículos 7 e 8, você vai perceber isso já. Que Miguel e seus anjos combatem o dragão e seus seguidores nos céus. É um combate em outro ambiente. Os efeitos finais são os mesmos, mas mostra para nós que os combates acontecem para além disso que nós vemos. O combate também é espiritual. Então eu aponto aqui na coluna da esquerda, letra A, predominam conflitos entre homens crentes e descrentes. Letra B, visão superficial do conflito. Os cristãos são perseguidos. Isso é superficial. Não, mas dói tanto na minha carne quando isso acontece? Sim, mas a perseguição que realmente leva ao sofrimento da carne é espiritual. O combate é espiritual. Então a segunda grande sessão mostra para nós que predominam os conflitos entre dragão e o filho da mulher. O filho da mulher poderia ter um F maiúsculo aqui, tá? Que está se referindo a Jesus. E essa visão aqui é essencial do conflito. Satanás atacando Cristo. É Satanás tentando Cristo no deserto. É Satanás tentando fazer afundar o barco com a tempestade. É Satanás trabalhando contra Cristo, imaginando que estava vitorioso quando levou Jesus Cristo à cruz. O Satanás, por mais poderoso que seja, é um ser limitado, criado, que faz tão somente aquilo que Deus determinou que ele fizesse, mesmo sem que ele saiba disso. Só tem um soberano, o Todo-Poderoso Deus. Então nós vemos essas visões aqui, desculpem pela redundância de novo, nós temos essas visões. A superficial, embora muito importante de ser estudada, e é essencial, o combate espiritual que leva aos efeitos sobre a criação material. Então o significado vai se aprofundando no paralelo profético. E um texto que ajuda a gente a entender sobre o combate que acontece agora e que é espiritual, com efeitos na terra, é Efésios 6, versos 11 e 12. Então eu vou pedir para você, com cuidado, abrir sua Bíblia lá e verificar que ali estão escritos combates que são nos céus com efeitos na terra. É por isso que lá nós somos chamados a nos vestirmos com a armadura de Deus. Olha lá, Efésios 6, 11 e 12. Eu mesmo vou ler, se me permitirem. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo,
Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é apenas contra aquilo que vemos, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Isto é um sumário das duas grandes divisões do Apocalipse. Concluímos assim o nosso terceiro estudo e nos preparamos agora para avançar para a unidade do livro, que, se Deus quiser, veremos no próximo vídeo. Deus abençoe você e nos permita continuarmos o estudo da sua santa palavra